Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da Semana da Alfabetização. Eu sou Clarissa Pereira, sou pedagoga, especialista em alfabetização, mestra em educação. Eu uso as redes sociais para compartilhar as minhas aprendizagens. Eu tenho página no Facebook, um canal no YouTube com vários vídeos sobre alfabetização, leitura, escrita, dificuldades de aprendizagem. Como vocês já sabem, nessa semana eu estou mostrando para vocês, na Semana da Alfabetização, como é que a gente pode integrar os eixos oralidade, leitura, escrita e análise linguística num planejamento de uma sequência didática para a alfabetização. No primeiro vídeo a gente viu os conceitos, o que quer dizer cada um desses eixos. No segundo vídeo eu mostrei algumas atividades que podem estar presentes nessa sequência didática. E hoje eu vou te mostrar algumas estratégias para a gente trabalhar a partir da psicogênese da língua escrita com os diferentes níveis aí, as diferentes hipóteses dentro da sala de aula. Por isso, fica ligado até o final desse vídeo para conferir todas as estratégias com diferenciações pedagógicas para uma turma de alfabetização. Além disso, no final deste vídeo, eu vou te mostrar como é que a gente pode continuar pensando juntas a alfabetização, te apresentando meu curso fechado, o CAP, Curso de Alfabetização na Prática. Então fica por aí. Mas antes disso tudo, eu tenho um recado super importante para você. Se você chegou aqui hoje, caiu de paraquedas e não está entendendo nada do que eu estou falando, procura aí, não sei onde você está, se está no celular, no computador, no tablet, aqui em cima, aqui do lado, aqui embaixo, vão estar os outros 2 vídeos que vieram antes desse. Então procura ele, dê uma olhada, assista e volta para cá comigo. É super importante que você faça isso para entender o que eu tô falando nessa semana da alfabetização. Então, gente, eu te convido a participar desse terceiro vídeo, dessa terceira aula da semana da alfabetização. Para isso, vamos fazer uma coisa comigo? Vamos entrar no modo aula, ajudar a nossa atenção e a nossa memória a se concentrar. Então, desliga o que você está fazendo, pegue seu papel, sua caneta, enfim, vamos ter uma aula realmente. Ah, mas antes da gente conversar sobre a diferenciação pedagógica aí na alfabetização, deixa eu falar uma coisa muito importante. Eu tô muito feliz com os diversos recados, mensagens, comentários que vocês têm deixado aqui, falando que gostaram da nossa semana da alfabetização, que gostaram muito das atividades que eu propus. É isso, gente, que faz eu querer continuar. É esse apoio de vocês, esse compartilhamento que faz eu seguir adiante, que faz eu pensar a educação, que faz eu trazer todos esses vídeos, todos esses conteúdos para vocês. Eu agradeço mesmo, do fundo do meu coração. Gratidão. Vamos lá, então? Vamos começar a nossa aula? Pessoal, como promover estratégias diferenciadas no período de alfabetização? Aí vem todas aquelas nossas dificuldades. Como é que eu vou trabalhar com tantas crianças dentro da mesma sala? Como é que eu vou contemplar os diferentes níveis aí de hipóteses alfabéticas, silábica, alfabética? Ou ainda, como é que eu vou pensar nas crianças que têm mais dificuldades? Eu sei que tem todas essas perguntas e talvez sejam as mais recorrentes e também são da minha caminhada, não foram, também me acompanham, né? A gente tem que ter todo um planejamento pensado para todos os alunos, para contemplar cada uma das suas aprendizagens. Então eu trago aqui para vocês algumas ideias que a gente pode, de uma forma mais geral, é claro, tentar fazer isso. Trabalhar, gente, com a média da turma. Então fiquem tranquilos, tranquilas, sabendo que é impossível que todas as nossas atividades sejam diferenciadas. E aí eu tô falando das folhas, dos registros, né? Porque sim, a gente pode fazer diferença oralmente, nas intervenções, formulando boas perguntas, chamando as crianças em alguns momentos, outras em outros momentos. Isso também é trabalhar diferenciado. Então não se preocupem tanto em explorar todos os dias os grupos diferentes, não tem como. Então o que eu sugiro para vocês? Trabalhar com a média da turma. E para isso eu tenho que ter registro, eu tenho que ter sondagem, eu tenho que ter avaliação para saber por onde anda a maioria da minha turma. Aí os momentos mais assim, mais fortes, mais do horário nobre, a gente vai contemplar esses sujeitos. E nos outros momentos vamos pensar em todas as crianças, sim. Então, perguntas de intervenção nos momentos coletivos são super importantes. Atividades permanentes que não fazem parte do nosso projeto, da nossa sequência
didática, por exemplo, a rotina, uma criança já pode escrever a rotina, ou outra pode te ajudar a escrever escrevendo somente a letra inicial, outra lê a rotina, outro risca aí pra gente o que já aconteceu, uma criança que já esteja um pouquinho mais avançada na leitura, isso eu vou fazendo trabalhos diferenciados. As chamadas, então, seleciona os nomes, conta o número de letras, identifica as letras iniciais, tenham lá os cartõezinhos com as chamadas. Alguns podem identificar os nomes dos colegas, então tem que ter essa caixa, esse pote com os nomes da turma aí pra gente fazer várias explorações. Em alguns momentos, agrupar em diferentes grupos, por vezes por hipóteses, outras vezes por hipótese mais avançada, para colocar ali aquele conflito e fazer o colega avançar. Então, as próprias crianças podem se ajudar e fazer essa intervenção diferenciada. Quando eu coloco, por exemplo, uma criança pré-silábica com uma criança silábica alfabética, ela vai ajudar aquela criança a se dar conta. Só que, atenção, tem que ter um objetivo. Quando a gente divide as crianças em grupo, para a gente trabalhar a atenção, a gente tem que ter um objetivo, um foco. O que esse grupo tem que fazer? Trabalhar em grupo não é simplesmente sentar e cada um ter a sua folha. Não, é legal que seja um jogo, que tenha algum desafio, que seja uma gincana, para que eles possam manter, sustentar a atenção deles e juntos aí terem alguns desafios. Para isso, a gente também pode ter funções dentro do grupo, pessoal. Um pode ser o diretor, outro é o leitor, outro é o escriba. Fazer essas divisões aí dentro vai também estimulando as diferentes estratégias, diferentes formas de intervenção, tá bom? Então, não se preocupem. Perrenot já nos diz que a gente trabalhe com a média da turma, mas que a gente faça registros. Não sempre, não é sempre que a gente vai trabalhar com a média da turma, mas a gente vai trabalhar também individualmente em outros momentos, né? A gente pode chegar mais perto de uma criança que está precisando de uma atenção, ou faz uma exploração coletiva oralmente, sabendo que aquela exploração tem um recado, tem para quem ela vai ir, e aí já atinge algumas outras crianças. Retomar os trabalhos das crianças, então assim, se eles fizeram uma produção, a gente pede autorização para o aluno e aí faz cópia daquele trabalho para todas as crianças e vamos juntos retomando. A gente ajuda aquela criança, mas também outras crianças a se darem conta do ponto, da segmentação, da letra maiúscula. Então ficam aí algumas ideias. Agora a gente vai pensar na evolução da escrita, pensando na psicogênese da língua escrita, a importante pesquisa da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski. Mas eu quero salientar que, acho que eu já falei isso desde o nosso primeiro vídeo aqui da Semana da Alfabetização. A alfabetização não se resume a dividir as crianças por hipóteses, gente. Depois de tudo isso que eu falei para vocês, tem momentos coletivos, na intervenção que a gente faz a diferença. É importante que ele seja mais um dos nossos procedimentos dentro da sala de aula. Também vai ter que ter diferenciação de leitura, diferenciação de análise linguística. Algumas crianças podem precisar mais da consciência fonêmica, enquanto outras estão desenvolvendo mais consciência de rimas e aliterações. O que eu quero dizer com isso é que não é um método, né? A psicogênese na língua escrita não é um método, mas é sim uma pesquisa que nos ajuda a compreender como está a aprendizagem da nossa criança. Isso é importante. E uma coisa mais importante que eu quero dizer para vocês é que, passando do nível 1 para o nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, em que se chega na hipótese alfabética, não significa que o nosso aluno já está alfabetizado. Eu falei para vocês lá no primeiro vídeo que estar alfabetizado significa ler textos, escrever textos com autonomia. Então, o que a gente faz depois que eles chegam nessa hipótese? Vamos pensar sobre isso nesse vídeo também. Então, pessoal, relembrando, né? Convido vocês que assistam a live que eu fiz com a professora doutora Luciana Piccoli, que é super especialista em alfabetização, professora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um livro bem bacana sobre alfabetização. A gente fez uma live de 1 hora explicando cada um desses níveis, tá bom? Vocês podem, depois aí de verem esse vídeo, essa aula até o final, vocês podem assistir. Relembrando, então, retomando, ali por aquela imagem que vocês estão vendo aí no slide, níveis 1 e 2, né, que se popularizou chamando assim de hipótese pré-silábica. O que é característico? É uma escrita que só a criança consegue entender. Ela ainda, por muitas vezes, não diferencia o desenho, né, a imagem da letra.
ela ainda não tem consciência do que é uma palavra, de que uma palavra precisa de tantas letras, né? Algumas propriedades do nosso sistema. Então, assim, é uma escrita que só ela compreende, né? É uma escrita que, por vezes, pode ser só com desenho, às vezes pode usar letras aleatórias, mas que não tem nenhuma representação com a nossa pauta sonora. É nessa fase também que é muito comum a gente ver as crianças escolhendo a escrita a partir do tamanho do objeto. Então, por exemplo, vamos pensar aí em um animal, boi. Boi é grande, mas só tem 3 letras. Naquela criança eu vou usar muito mais, eu vou variar muito mais as letras, vai ser uma quantidade maior, porque boi é grande. Mas se eu quero escrever abelha é tão pequenininho, tem mais letras que boi, a gente sabe disso. Mas a abelha é pequena, é um bicho pequeno, então eu vou escrever uma palavra pequenininha. A minha associação não está na pauta sonora, eu tenho que desenvolver a consciência aí, a consciência fonêmica, a consciência fonológica, eu não faço a relação. Minha escrita não está pautada na consciência fonológica ainda. Outra característica comum é usar muito aí, como as crianças, algumas já estão mais apropriadas das letras do seu nome, ela vai variando as letras conforme as letras do seu nome também. E faz uma leitura global, ela consegue até nos dizer ali, por exemplo, ó, vocês estão vendo ali pirulito, ela vai dizer que ele está escrito pirulito, pão, sorvete, mas se a gente for fazer essa leitura, um outro, né, um adulto, não vai conseguir compreender. Então, eu vou apresentar para vocês uma proposta de atividade que a gente pode fazer diferenciada, uma proposta simples que vocês podem começar a aplicar hoje. E se vocês já aplicam outras, escreve nos comentários aí para mim, tá bom? Bom, eu vou apresentar para vocês um jogo da memória, na qual tem a imagem de um personagem lá do livro do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que a gente está trabalhando essa semana. Eu já apresentei várias atividades dessa sequência, vocês viram no vídeo anterior e também receberam por e-mail algumas propostas. Essa proposta é bem específica para os níveis, tá bom, gente? Então, assim, o que a gente vai fazer nesse jogo da memória, que tem a imagem, que tem palavras, letras ou sílabas, para cada um dos alunos, para cada grupo de alunos? Duas questões aqui precisam ser retomadas. Primeiro, se a gente vai dividir a turma nos grupos, que elas apresentam as suas hipóteses, eu tenho que ter um registro disso. Eu tenho que saber por onde os meus alunos andam. Não é simplesmente a gente chegar e separar as crianças aleatoriamente. Não, nesse momento eu tenho uma intenção, que é separar eles por níveis para fazer esse jogo. Uma outra questão é que eu escolhi a memória, que o jogo da memória, porque é um jogo que é do contexto desses alunos. A nossa intenção nesse momento não está em explorar as regras desse jogo, a contextualização desse jogo. Está em sim fazer uma análise linguística a partir dos níveis de evolução da escrita. Então, o que a gente pode fazer para as crianças lá dos níveis 1 e 2 que tem uma hipótese pré-silábica? Entregar lá naquele contexto somente os personagens, as imagens dos personagens e as letras iniciais dos seus nomes. Aí vai estar a nossa reflexão linguística. Então, essa é uma ideia que a gente pode fazer. Depois a gente pode entregar também uma folha com esses nomes dos personagens, sistematizar, ou eles podem usar as próprias peças do jogo para fazerem a sistematização, colar isso no caderno, tentar fazer o restante da escrita. Enfim, são várias possibilidades. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente vai ter que trabalhar com essa consciência da letra inicial. Bom, gente, aí a gente chega no nível 3, que ficou conhecido como hipótese silábica, né? Mais conhecido pelo nome da hipótese. O que acontece aqui? A gente pode ter duas dimensões, que é o silábico com valor sonoro, o silábico sem valor sonoro. Né? Então, assim, em algum momento, a criança que já faz uma associação de valor sonoro, ela já está relacionando um pouco mais adiante, um pouco mais de forma mais avançada, que aquelas sílabas representam um som específico e consegue identificar que som é esse. Por vezes, aqui também tem um conflito da questão da leitura global da palavra. Então, assim, eu já conheço a palavra abelha, por exemplo. Aí eu não represento somente qual que eu escuto mais, que é a vogal. Eu sei que tem que ter um B ali, eu entro num conflito porque eu já vi essa palavra. Por isso, o que é importante a gente fazer com as crianças desse nível de hipótese silábica? Fazer com que elas reconheçam que cada pedacinho tem mais letras. Fazer toda uma consciência fonêmica também. Estudar, desenvolver qual a letra que começa, qual a letra que se separa daquela vogal. Fazer as crianças entrarem nesse conflito. É legal nesse momento também a gente dar atividades
que tenham, por exemplo, a palavra esteja separada em 3 pedaços de sílabas, mas também com os números de letrinhas ali. Fazer aquelas palavras quantas vezes eu abro a boca, mas quantas vezes eu uso o lápis, enfim. No nosso contexto aqui do jogo da memória, eu proponho que vocês façam então o mesmo senhor possante, né? Cada grupo vai estar recebendo lá o seu jogo, mas aqui eles vão estar recebendo com a sílaba inicial, por exemplo, e fazerem toda essa representação. Também, nesse nível, a gente faz o registro, a gente faz outras sílabas, pode trabalhar com as sílabas do meio, a sílaba final, enfim. Tem várias variações aí que a gente pode estar fazendo. É importante da gente dizer que esse nível, às vezes, é o mais constante, que as crianças ficam mais tempo e mais seguras. Tipo assim, cheguei é assim que se escreve. Por isso que a gente tem que provocar e fazer muita intervenção. Bom, então a gente chega nos níveis 4 e 5, que a gente conhece aí pelas hipóteses silábica alfabética e alfabética. Por que eu agrupei esses 2 níveis e por que a gente vai ver eles muito agrupados em alguns estudos? Porque muitos autores consideram que o nível 4 ele não representa um nível, mas sim uma condição transitória, que por vezes a criança já está quase alfabética, mas às vezes a sua escrita vai aparecer só silábica. Em alguns trabalhos está todo silábico, o outro já está alfabético, então ele está no momento transitório. E aí o que a gente pode ver? A criança já faz uma associação alfabética, então ali a gente vê, olha só, foca, elefante, zebra, e aí a gente vê já uma dificuldade ali ortográfica de nasalização no elefante, né, capivara, iguana, e a frase toda aglutinada, olha só, a zebra está de pijama. Por isso, eu já comecei a aula falando isso, sobre a questão do alfabético alfabetizado. É aí que agora está o nosso investimento, na ortografia, na separação das palavras, no reconhecimento cada vez maior dessas irregularidades do nosso alfabeto. Todas essas questões, então, vão estar sendo trabalhadas nesses 2 níveis. Então, como que pode ser a nossa proposta do nosso jogo de memória? A palavra inteira, né? Então, a gente tem lá o senhor possante e trabalha com toda a palavra para as crianças fazerem aí o agrupamento no jogo da memória. Claro que aqui é só uma possibilidade, mas a gente pode também trabalhar com a questão lá com os alfabéticos de separação da frase, de organização de alguma frase, pode ser a frase inteira, a rima do senhor possante, enfim, também tem outras possibilidades. É importante, então, depois dessas dicas, essas estratégias, que a gente pense o quanto é importante a gente planejar, o quanto é importante a gente pensar como vão ser as nossas estratégias, né? Não é simplesmente a gente chegar e dizer, faz a palavra, faz a sílaba, faz a letra. Não, tem toda uma estratégia, tem o nosso protagonismo de professor, que precisa estar sempre estudando, se atualizando para pensar essas estratégias. Com muito cuidado e atenção, sim, para as diferenças, mas sabendo que a gente pode trabalhar coletivamente fazendo intervenções diferenciadas, que eu já falei bastante para vocês. Gostaram, pessoal? Então deixem os seus comentários, deixem outras atividades que vocês fazem aí para diferenciar os níveis dentro da sala de aula de vocês. Bom, eu recebo diariamente centenas de mensagens, e-mails, comentários nos vídeos do YouTube ou do Facebook, mensagem no meu Facebook privado, no Instagram, com várias perguntas, com várias dicas, várias dúvidas, né? Dicas do que eu posso fazer. Assim eu vou reunindo todas essas informações e vou fazendo novos vídeos. Foi a partir disso que eu me dei conta do quanto vocês estavam querendo saber sobre alfabetização. Então, eu reuni várias coisas e fui apresentando vídeos para vocês, chamei algumas pessoas para conversar conosco sobre assuntos relacionados à alfabetização. E também promovi a Semana da Alfabetização com essas ideias aí a partir de uma narrativa. Bom, pois bem, depois de reunir todos esses materiais, essas respostas de vocês, eu resolvi criar um projeto, o CAP, Curso de Alfabetização na Prática. Mas antes de te dar todos os detalhes desse curso, deixa eu te dizer uma coisa, uma frase que tem me movido e que pode mover qualquer profissional, não só professores, educadores, psicopedagogos como nós. Eu venho refletindo sobre uma frase que diz: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vai acompanhado. Pensando nisso, eu resolvi formar um time.
um time de pedagogas, de professoras que estão me ajudando a pensar nesse projeto. Eu acredito que a gente pensando juntos, e por isso a minha frase desde o início de quando eu comecei a postar vídeos, pensando a educação. Eu acredito que juntas, falando sobre as nossas dificuldades, partilhando os nossos conhecimentos, a gente consegue ir muito mais longe. Quantas coisas que acontecem aí nos nossos consultórios, sala de aula, nos nossos atendimentos individuais, né? Crianças que são mais agitadas, ou algumas crianças que não aprendem, ou que a gente tenta de todas as formas fazer com que aquelas crianças avancem, de algum modo elas não avançam, ou novas estratégias, né? Curiosidades que quando a gente troca, senta com a nossa paralela, senta com as nossas colegas, a gente avança e consegue refletir juntas e melhorar a nossa prática. E se a gente ficar assim, trocando experiência, eu tenho certeza que a nossa caminhada vai ser muito mais leve. E o melhor, o CAP, Curso Alfabetização na Prática, foi pensado a partir de experiência prática e pedagógica. Muitas estratégias didáticas, trouxemos outras sequências para mostrar para vocês, outros planejamentos, outras ideias de como trabalhar leitura, oralidade, análise linguística na sala de aula. Mas você deve estar se perguntando, Clarissa, eu não tenho tempo, Clarissa, eu não moro em Porto Alegre, porque eu sei que você é de Porto Alegre. E aí que está a boa notícia. Eu falei muito em compartilhamento, eu falei muito que eu quero crescer com todos, com todas as experiências. Por isso, o nosso curso é totalmente online. Sim, você pode fazer da sua casa, assistindo aí o horário que você quiser, do seu computador, do seu celular, fazendo os seus estudos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, como eu quero um curso de qualidade, as vagas são limitadas e as inscrições têm um tempo para acontecer. Então fica ligado, no próximo vídeo eu vou te contar como que você pode participar desse curso. Não deixe de participar e não perca a sua vaga. E assim a gente encerra o nosso terceiro vídeo da Semana da Alfabetização. Não esqueça do nosso tema de casa. Você tem que chamar mais uma pessoa para participar. E o segundo tema e principal tema que me ajuda a continuar é você escrever aí embaixo tudo que você achou desses dias de aula, tá legal? Eu espero o seu comentário para que eu possa continuar pensando a educação junto contigo. A gente fica por aqui. Foi um prazer dividir mais um dia de conhecimentos com você. Oi, eu sou a Jennifer, moro em Imbituba, Santa Catarina. Sou professora de um projeto que auxilia na alfabetização de crianças com dificuldade na aprendizagem. Quando eu comecei a fazer o CAP, eu era uma pessoa mais insegura, não tinha segurança em nada do que eu ia fazer em sala de aula. Hoje eu consigo planejar minhas aulas com mais segurança, consigo diversificar os meus conteúdos. Super recomendo o curso CAP. A professora Clarissa mostra o que a gente pode fazer para melhorar, o caminho que a gente deve seguir. Pela simplicidade dela, dando os cursos, os eixos abordados são de uma qualidade maravilhosa. Muitas dúvidas que eu tinha, insegurança, medo, eu consegui, assim, não tenho mais. Me sinto segura em tudo que eu vou fazer, graças ao curso. Então eu vou ler aqui um pouquinho, porque eu escrevi algumas coisinhas. Agradeço muito a professora Clarissa por ela ser tão simples e nos explicar, nos mostrar o caminho. O
curso me ajudou a enriquecer mais ainda o meu trabalho. Os conteúdos são maravilhosos, as atividades então nem se fala. A maioria eu coloquei em prática em sala. Aproveitei muito, muito mesmo. Então eu agradeço muito. Agradeço mesmo.